noite! Vamos à leitura de mais algumas páginas do livro Ave Cristo, um livro psicografado pelo Chico Xavier. Foi ditado esse livro para o Chico pelo Emmanuel, que era o mentor do Chico Xavier. Paramos na página 132. Esse homem era o mesmo Flávio Súbrio, o velho soldado coxo, renovado também nas concepções da vida. Súbrio recebera em Roma inestimáveis benefícios da coletividade evangélica e alterara os princípios que lhe norteavam o destino. Do ateísmo e do sarcasmo passara a crença e a meditação. Não era um adendo do Cristo na verdadeira concepção da palavra. Entretanto, fazia as leituras edificantes, respeitava a memória de Jesus, dava esmolas e evitava o crime que em outro tempo constituía para ele trivialidade sem importância. Por algumas vezes comparecera às pregações das catacumbas e modificara-se, conseguia reter na consciência a bênção do remorso e considerava o caminho percorrido. Todavia, de todos os dramas escuros que lhe povoavam o espírito, o assassino de Corvino era talvez o que mais lhe dilacerava o coração. Em muitas ocasiões, perguntara sem resposta a si mesmo que teria sido feito de Quinto Varro, onde teria desembarcado, conseguira sobreviver? Nunca mais obtivera dele a menor notícia. Jamais esquecera a expressão de calma dos olhos de Corvino quando lhe apunhalara o tórax envelhecido. Supôs que o apóstolo gritasse revoltado. Entretanto, em se descobrindo angustiado, o ancião levou a destra ao peito opresso sem o mais leve gemido de reação. Aliás, ao sair, notou que ele orava. Aquele quadro nunca mais se lhe apagou da memória. Perseguia-o em todos os lugares. Se procurava mergulhar-se em taças fascinantes ou se buscava outros ares e companhias, com o intuito de fugir de si mesmo, lá se achava no fundo da mente a figura indelével do velho pregador, retribuindo-lhe a punhalada com a oração. Atormentado pela própria consciência, não tolerara o suplício que infligia a si mesmo e enlouquecera. Nas provações da demência, fora socorrido por um grupo de cristãos cujas preces lhe haviam balsamizado o espírito sofredor. Desde então, modificara o modo de ser, não obstante conservar encerrados consigo os seus inquietantes segredos, confiando-se aos braços renovadores do tempo. Quando Opílio o convidou a transferir-se para a Gália, não hesitou. Sabia que o missionário morto permanecera à coletividade lionesa e propunha-se algo fazer pela organização que ele tanto amara. Conhecia as hostilidades de Vitúrio contra o Evangelho. No entanto, não lhe faltariam recursos para ajudar anônimo a família espiritual que o irmão Corvino legara aos companheiros. Sempre ligado à casa de Vetúrio, fora informado por uma escrava de confiança que Cíntia, enferma, se dispusera a receber o auxílio cristão nos aposentos que lhes eram particulares,
e restabelecida, alterara espiritualmente os próprios rumos. Simpatizara com a nova atitude da matrona, todavia, a esse respeito, nunca pudera ter com ela a mais ligeira entrevista. Efetivamente, essa informação era verdadeira. Cíntia tomara-se de súbita inclinação para o cristianismo. Logo após a temporária separação do filho, fora igualmente atacada pela peste, somente debelada com a interferência de um santo homem que, conduzido ao seu leito, às ocultas por algumas escravas, lhe impusera as mãos em prece, devolvendo-lhe a paz íntima. Erguera-se da cama, contudo sentia-se presa de insopitável melancolia. As crises de coração eram frequentes. Quando a casa se envolvia em silêncio, descia para o jardim, preferindo a meditação a qualquer bulício doméstico. Nessas ocasiões, muitas vezes, Opílio a recolheu nos braços, enxugando-lhe as lágrimas abundantes. A princípio, julgou-a repentinamente escravizada à memória de Varro e tentou distraí-la, mas acabou percebendo que a mulher amada abraçara novos princípios religiosos. Estabeleceu com ela discussões que gradativamente se fizeram amargas e rudes, e por fim considerou prudente afastar-se de Roma por tempo indeterminado, esperando que a palavra de Tassiano a dissuadisse. Em Leão, o padrasto entendeu-se com o rapaz que, orgulhoso e inflexível, lhe escutou as confidências de semblante espantado e sombrio. O moço aguardou uma oportunidade favorável ao tipo de conversação que desejava e na véspera do casamento, valendo-se de ensejo adequado, alegou a necessidade de apresentar-se à mãezinha alguns novos trabalhos que vinha movimentando e retirando-se ambos para vinhedo próximo. Ante o sol que se afigurava um braseiro perdido no poente afogueado, o jovem recordava pelo caminho que aquele era seu último dia de mocidade sem compromisso. Na manhã imediata, marcharia ao encontro de um novo destino. Sob ramalhudo e anoso carvalho, que parecia interessado em proteger a plantação nascente, tomou as mãos maternas e comentou os receios que lhe feriam a alma. Porventura, teria ele esquecido os votos sagrados do coração? Soubera pelo pai adotivo que vivia agora dominada pelos sortilégios nazarenos. Seria isso verdade? Não podia confiar-se com a ideia de que houvesse alterado a direção da fé. Sabia-a forte, como sempre consagrada aos numes domésticos, sem qualquer traição aos antepassados, e nela confiaria até o fim. A genitora registrou-lhe as palavras, de olhos velados pela névoa do pranto que não chegava a cair, e como se guardasse n'alma a sombra do crepúsculo que começava a vestir a paisagem, respondeu com amargura: meu filho, amanhã terei cumprido integralmente a minha tarefa de mãe. O teu casamento assinala o fim de minhas responsabilidades nesse sentido. Podemos, pois, conversar de coração para coração, como dois velhos amigos. De alguns anos para cá, sinto muita sede de renovação espiritual.
Mas por que renovação se o caminho dos deuses já sobre a nossa casa? Atalhou o rapaz, agastado e apreensivo. Acaso nos falta qualquer coisa? Não vivemos uns para os outros na doce confiança recíproca que os protetores celestes nos conferiam? A fartura de bens materiais nem sempre traz felicidade ao coração, observou a matrona sorrindo, triste. A riqueza de Vetúrio pode não ser a minha riqueza. Pousou no filho os olhos molhados e calmos que o sofrimento íntimo enobrecera e continuou depois de longa pausa. Nossa personalidade, enquanto somos jovens, é semelhante à pedra preciosa para lapidar, mas o tempo, dia a dia, nos desgasta e transforma, até que um novo entendimento da vida nos faça brilhar o coração. Sinto-me em nova fase. És hoje um homem e podes entender. Há muito tempo observo a decadência que nos rodeia. Decadência que nos governam a expressar-se em desmandos de toda sorte. A decadência nos governados que fazem da experiência uma caça ao prazer. Noutra época, tive também os olhos vendados. Por mais falasse teu pai avisadamente, buscando acordar-me, mais surdos se me faziam os ouvidos. Hoje, porém, as palavras dele ressoam em minha consciência com mais nitidez, achando-nos atascados no lodo de vícios e misérias morais. Só uma intervenção espiritual, diversa daquela que até hoje temos acreditado, pode solevar o mundo. Mas meu pai, explicou Tassiano, visivelmente contrafeito, era um filósofo que não se afastou de nossas tradições. A documentação que nos deixou afastara-lhe a cultura. Além do mais, foi assassinado quando cumpria nobre dever ao combate à praga cristã. A senhora estampou indisfarçáveis sinais de amargura na fisionomia serena e replicou: engana-te, meu filho. Crescestes ao lado de Vetúrio, sob a névoa espessa que nos esconde o passado. Devo, porém, asseverar-te agora que Varro era seguidor de Jesus. Tomando conhecimento da inesperada revelação, o rapaz transformou-se. Estranho rubor serviu-lhe a face. Entumeceram-se-lhe as veias do rosto, crisparam-se-lhe os lábios e animalizou-se-lhe a expressão. Amedrontada, Cíntia emudeceu. Qual acontecera no dia da morte de Silvano, o jovem patrício colocou-se fora de si. Não podia insubordinar-se naquela hora, contudo, brandou em desabafo. Sempre defrontado por esse Cristo que não procuro, pela glória de Júpiter, nunca cederei, nunca cederei. A genitora recuou, possuída de forte espanto. Jamais lhe percebera tamanho desequilíbrio. Tassiano apresentava a máscara indefinível do sofrimento e do ódio, qual se estivesse de chofre à frente de seu mais terrível adversário. Contemplou Cíntia trêmula e, esforçando-se em vão por acalmar-se, enunciou com ar de desalento: mãe, o Pílio tem razão. A senhora está mesmo demente. A peste enlouqueceu-a, e depois de alguns instantes de silêncio, em que apenas se lhe ouvia a respiração ofegante,
acrescentou melancólico. Amanhã disposarei Helena com dardo envenenado a pungir-me o peito. Logo após, enlaçou-se nervoso com a preocupação de quem conduz um doente grave e, sem qualquer palavra, deixou-a aflita e desapontada em ataviada câmara de repouso. Deve ser um quarto. Desde aquele crepúsculo inolvidável, Cíntia Júlia foi tida à conta de louca no seio da família. O casamento dos jovens realizou-se com solenidades excepcionais. Por 3 dias consecutivos, a herdade e o anfiteatro regurgitaram de convidados para os jogos e festas gratulários, com alegres cerimoniais de louvor e reconhecimento aos numes tutelares. Mas no esplendor do regozijo público, das personagens jaziam estigmatizadas por infinita angústia. Opílio e Tassiano, constrangidos a manter a dona da casa no indevassável exílio doméstico, guardavam o sorriso artificial de quem recebia o júbilo do povo como taça brilhante cheia de fel. Os aposentos da matrona permaneciam sob a guarda severa que Epídoto dirigia. Proibiu-se-lhe ela a recepção de visitas. A entrada dos próprios servidores passou a ser devidamente controlada. A esposa de Vetúrio só podia avistar-se com os mais íntimos, e enquanto Opílio, agora mais estreitamente ligado à Galba, se devotava a largos empreendimentos na pecuária, junto de Helena e Tassiano, que se amavam risonhos e felizes, Barro, desacoraçado de qualquer entendimento com o filho, voltava à posição de protetor dos desamparados, dividindo-se entre as tarefas sacrificiais de sempre e as pregações edificantes em que sua palavra sublime parecia banhar-se de redentora luz. A fama do irmão Corvino aumentava dia a dia entre o ódio gratuito dos romanos gozadores e o agradecimento das almas simples que buscavam nele o refúgio e a consolação, a saúde e a esperança. No ano de 235, entrara sobre escuros vaticínios, repletava-se o império de incessante mal-estar, importante corrente de patriciado sob a instigação de sacerdotes consagrados às divindades olímpicas, acusava os adeptos da Boa Nova com referências amargas, atribuindo-lhes a causa dos desastres que atormentavam a vida coletiva. A peste que flagelava o mundo latino em todas as direções, as colheitas mirradas, as vicissitudes da guerra e a instabilidade política eram tidas como consequências do trabalho punitivo dos deuses que castigavam os cristãos, sempre mais numerosos em toda parte. Nuvens terríveis acumulavam-se sobre os trabalhadores do Evangelho, que em prece aguardavam o desabar de novos temporais. Em meio de prognósticos sombrios, Caio Júlio Vero Maximiniano subira ao trono romano. Alexandre Severo fora assassinado cruelmente, desaparecendo com ele
a influência das mulheres piedosas que amparavam o cristianismo no trono imperial. O novo César assemelhava-se a um monstro que se apoderara da púrpura, sedento de sangue e de poder. Fortaleceu à pressa os tiranos da administração e do exército, e vasta perseguição aos prosélitos do Cristo foi reiniciada com impulso avassalador. Embora Maximiniano se mantivesse nas lides belicosas do mundo provincial, o movimento de morte irradiou-se de Roma, despertando a autocracia e a violência. Diversas proclamações foram levadas a efeito, recomendando, a princípio, apenas o assassínio dos bispos e dos religiosos que lhes aceitassem o ministério, com anistia aos que abusassem da fé, mas a breve tempo avolumou-se a onda arrasadora contra todos os profitentes do credo martirizado. Inúmeras igrejas levantadas desde a ascensão de Caracalla com ingentes sacrifícios foram vítimas de pavorosos incêndios. Na metrópole, os perseguidores tornavam ao culto exclusivamente nas catacumbas e nas cidades distantes. A repressão era graduada ao talento dos principais. Vamos parar por aqui. Paramos na página 139 e só lemos as duas primeiras linhas da página 139. Fechando os nossos olhos físicos, respirando fundo, vamos agradecer ao Mestre Jesus e aos mentores por mais essas páginas lidas do livro Ave Cristo, que possam ter saído daqui muitas vibrações boas, que sejam elas direcionadas a todos que precisam. Obrigada, Senhor. Até a próxima, e que assim seja.